Ah, mas que os homens não chegam mais nas mulheres. É claro, tudo agora é assédio. É uma frescuraiada da porra que eu não entendo. Porque antigamente era tudo normal, né? Uma mulher passando na rua, um homem elogiar e não era assédio. Agora hoje, olhou, é assédio. Um homem olhou pra mulher tá assediando. E depois reclama. Aqui na minha cidade mesmo, todo mundo reclama. Ah, que a gente sai nos lugares, os homens não chegam na gente. Vocês, mulheres, que estão fazendo isso. Lembrando que eu não tô aqui defendendo o homem, não, tá? Não estou aqui pra defender macho, mas vamos ser bem sinceras. Tá difícil pro homem, viu? O homem não pode mais fazer nada, que tudo é assédio. Uma palavra que o homem falar, a mulher pode acabar com a vida dele. Só discando 190, pronto. Acabar com a vida do homem. Então, assim, a mulherada tá reclamando muito que os homens não chegam, mas eu entendo eles, porque se eu fosse homem nos dias de hoje também, dificilmente, viu? Chegar numa mulher do jeito que as coisas estão, qualquer coisa em assédio, olhou, é assédio. A mulher passou na rua, você fez um elogio, é assédio. Tudo é assédio. Não estou defendendo o homem, tá? Que fique bem claro. Mas que tem umas mulheres que exageram, sim, tem. Por isso que os homens estão com medo, gente. Olha, eu tô com dó dessa próxima geração que tá vindo aí, porque misericórdia, tá cada dia mais difícil, viu? Por que que os homens simplesmente pararam de ter atitude, assim, de um dia pra noite, pararam de ter atitude? Eu comecei a perceber esse movimento de um tempo pra cá, de realmente os homens não têm mais atitude, a gente não tem aqueles homens que a gente estava acostumada mais. E aí, pensando aqui com os meus miolos, eu acho que eu tenho uma pequena teoria, mas eu preciso que os homens venham aqui me dizer. Normalmente, quando eu trago esse tópico pra cá, os homens sempre comentam que é porque acha que o quê? Vai ser acusado de assédio. Sempre. E eu não entendo muito. Eu acho que pode ser muito mais do fato de realmente perder a coragem de levar um fora e não estiver a fim de levar um fora do que realmente ser acusado de assédio, né? Mas eu não acho que esse seja o maior dos problemas. Eu realmente acho que o maior problema é o fato das mulheres, às vezes, muitas vezes, não demonstrarem de volta. Então, o que que acontece? Muitos homens estão vindo traumatizados daí, porque hoje, né, eles estão mais assim, sabe? Então eles estão ficando um pouco traumatizados do fato, às vezes, de demonstrar sentimentos para a mulher, tentar correr atrás dela ali, fazer uma coisa, e elas não fazerem de volta. O que é um ponto, sim, que com certeza vai levar esses homens a pararem de ter atitude, porque tomaram consciência, não querem mais sofrer, entendeu? Então, amiga, às vezes esse homem só não tem atitude com você porque você não tá demonstrando nada de volta. Esse é um ponto. Tudo bem que eles realmente perderam a coragem ali, eles não estão tão afim ali de ver pra fora e tal, mas assim, às vezes você também pode estar colaborando um pouquinho com isso. Mas eu realmente gostaria de saber a opinião dos homens ali, porque essa é a minha teoria, o que eu percebo por aqui. Então comenta aqui e me contem, mulheres, também, se vocês estão vivendo nessa era aí. As mulheres estão começando a perceber algo que já virou realidade. Os homens não estão mais chegando, não estão mais insistindo, não estão mais atrás. E a pergunta que não quer calar é por quê? Hoje vamos expor as razões que estão mudando o jogo dos relacionamentos modernos. Durante muito tempo, o cenário era outro. O homem corria atrás, insistia, era rejeitado, ridicularizado e ainda assim tentava. As mulheres tinham a vantagem da abundância de opções. Mas hoje a situação mudou. Os homens entenderam que insistir em quem não valoriza não vale mais a pena. E essa ficha caiu de vez. As mulheres estão percebendo uma coisa que nunca imaginaram. A arrogância tem preço. Durante anos, muitos homens aceitaram ser enrolados, testados, colocados como segunda opção. Ela não queria o cara, mas também não deixava ele ir. Mantinha por perto só para inflar o ego. O problema é que hoje os homens estão mais atentos. Eles não caem mais nesse joguinho. Não se deixam ser usados como banco, motorista, psicólogo gratuito. Aquilo que antes era visto como charme, como ela é difícil, agora soa como problema, dor de cabeça, perda de tempo. E o resultado? Os homens simplesmente ignoram. Eles não discutem, não insistem, não correm atrás. Eles apenas seguem em frente. A verdade é dura. Muitas mulheres confundiram valorização com arrogância. E agora estão descobrindo tarde demais que isso afastou exatamente os homens que elas gostariam de ter por perto. Ai, porque eu gosto de mulher que toma atitude. Cara, você quer um gloss? Não, sinceramente, você quer um gloss? Cara, e parece que cada vez tá virando mais normal os meninos quererem que a gente tome atitude. Que nós demos o primeiro passo. Você vai ficar esperando até você apodrecer no caixão, tá? O mínimo que um menino pode fazer, que um homem pode fazer, é ter atitude. É tipo assim, falar, nossa, você tá bonita. Nossa, você é legal. É dar os primeiros passos. É tipo assim, a garota tá sentada e ela vai guardar a cadeira. Levar a cadeira pra ela. Tipo, qual o problema? Não custa nada. E eu achava que isso vinha de fábrica, que todos os homens eram assim. Mas ao longo do tempo a gente vai crescendo e descobrindo que não. Júlia, você namora, você tem ficante, você tem conversa... Não. Apenas é uma opinião que eu tenho e eu preciso falar para o mundo.
Eu preciso compartilhar com vocês, gente. Me dá muita raiva, sinceramente. Daí o cara quer se pagar de machão, topzão, ou mais. E quando vai falar com uma mulher, não tem coragem. Gente, olha só. Eu concordo que muitas mulheres, infelizmente, têm usado os mecanismos da Lei Maria da Penha, que são uma forma de proteção para as mulheres que sofrem violência doméstica, com outra finalidade, como vingança, por exemplo. Descobre uma traição, de repente, tá separando conflitos relativos a bens, a guarda dos filhos, e utilizam como forma aí de afastar o companheiro do lar, como medida de vingança mesmo. Tem acontecido muito, e eu já falei outras vezes sobre isso aqui, mas nesse caso, acho que cabe a nós, operadores do direito, que trabalham diretamente com isso, delegados, juízes, promotores, advogados, a orientar sobre o crime de denunciação caluniosa e, de fato, agir nesse sentido quando se deparar com uma situação dessa. Na delegacia eu tenho feito isso. Quando percebo que a mulher utilizou de forma errada e que tem uma suspeita de que ela praticou o crime de denunciação caluniosa, eu estou pedindo para instaurar o procedimento para investigar. Porque precisam também entender que não é essa bagunça. Por mais que a palavra da vítima seja, assim, em um primeiro momento, uma forma de comprovar, e o juiz, na maioria das vezes, defere a medida protetiva com base na palavra da vítima, porque crimes como ameaça, injúria... Primeiro que crimes como injúria eu acho que não deveriam nem existir, sinceramente. Mas esses crimes não tem como provar, na maioria das vezes, com testemunhas ou com prova documental. Às vezes eles são cometidos frente a frente ali, não tem como documentar. Então, a palavra da vítima tem sim e deve ter um peso especial nesses casos, mas tendo em vista todo o contexto, se ficar comprovado que ela usou de má fé e cometeu o crime de denunciação caluniosa, ou seja, fez instaurar um procedimento sabendo que não tinha acontecido um crime, ela vai sim, no que depender de mim, da nossa equipe, da DEAN, vai responder pelo crime de denunciação caluniosa. Eu acho que isso tem que ser feito até como forma de exemplificar, para que as mulheres não utilizem desse mecanismo tão importante que acaba prejudicando mulheres que realmente... As pessoas começaram a ver que realmente mulheres mentem. E não só das falsas acusações, mas da violência doméstica contra os homens também. A gente sabe o poder que a gente tem. E a mulher é muito mais emocional, ela joga muito mais com o emocional. A violência psicológica, tem muito mais mulher que faz violência psicológica com homem do que homem que faz violência psicológica com mulher. Eu não sei o poder que eu tenho de mexer com a mente do meu marido. Óbvio. Agora que eu tô com uma filha, é mais fácil ainda. A gente não tá em defesa dos homens. A gente tá em defesa da verdade. Porque caráter, pra mim, não tem sexo. Sim. A gente simplesmente abriu os olhos para um movimento que é maléfico às mulheres. Hoje, eu vejo o feminismo assim. A gente esteve do outro lado, então a gente tá vendo o que o feminismo causa. E vocês recebem muito caso de violência doméstica contra homens? Bastante. Teve um que falou assim pra mim, Karen, o que eu faço? Eu já fui na delegacia, o delegado falou pra eu ir pra casa e esquecer isso. A outra delegacia que eu fui, o policial riu da minha cara. O que eu faço? Os homens não pararam de chegar por acaso. Isso não é moda, não é fase, não é falta de coragem. É escolha. Eles pararam porque entenderam que o custo de se aproximar hoje é alto demais. Um homem que se arrisca a chegar em uma mulher pode ser ridicularizado, exposto, até acusado de algo que não fez. O risco simplesmente não compensa. Além disso, eles perceberam que não adianta investir em alguém que já entra na relação com a cabeça em disputa, competição ou interesse material. Antigamente o homem insistia, agora ele observa. Se percebe arrogância, joguinhos ou falta de reciprocidade, ele não insiste, ele se afasta. As mulheres acham que eles sumiram, mas na verdade eles apenas mudaram a estratégia. Preferem paz a viver em um campo de batalha emocional. E esse é o ponto. Os homens não pararam de chegar por acaso. Eles pararam porque acordaram. As mulheres não entenderam que cada atitude tem consequência. Durante anos, muitos homens foram tratados como descartáveis. Ela enrolava, fazia joguinho, mantinha na lista de opções só para inflar o ego. Só que isso acabou. O homem moderno não aceita mais ser palhaço. Ele não vai gastar tempo, dinheiro e energia em alguém que só oferece arrogância no lugar de carinho. O que antes parecia charme, se fazer de difícil, responder quando quer, testar o cara só para medir se ele aguenta, hoje é visto como sinal vermelho. E quando o homem enxerga isso, ele não discute, não implora, não corre atrás. Ele simplesmente some.
A verdade é simples. A arrogância que ontem garantia atenção, hoje garante solidão. E é isso que muitas mulheres estão começando a sentir na pele. Elas acreditaram no discurso de que não precisavam de homem. Foram incentivadas a focar apenas na carreira, na independência, nas viagens, na vida de solteira. E durante um tempo isso até pareceu suficiente. Mas o empoderamento vendido como liberdade muitas vezes veio acompanhado de solidão. Porque quando chegam aos 30, 35, 40 anos, começam a perceber que conquistar coisas não preenche o vazio de não ter com quem compartilhar a vida. E é aí que a ficha cai. O empoderamento usado como bandeira afastou exatamente os homens que poderiam estar ao lado delas. Homens de valor não querem disputar espaço, não querem ser tratados como inimigos ou acessórios descartáveis. Eles querem paz, parceria, reciprocidade. O problema é que muitas só percebem isso tarde demais, quando já não há mais fila de pretendentes batendo na porta. E então surge a pergunta que ecoa cada vez mais. Onde estão os homens? A resposta é dura. Eles estão vivendo sem precisar delas, e essa é a parte que dói. Os homens de hoje não estão desesperados por atenção feminina. Eles aprenderam a valorizar o próprio tempo, a própria paz e a própria liberdade. Antes, qualquer sinal de interesse já era suficiente para um homem insistir. Hoje, não. Agora ele observa. Essa mulher soma ou só complica? Traz paz ou só drama? É companheira ou só cobra? Os homens estão mais seletivos, porque entenderam que beleza sozinha não segura relacionamento. Eles preferem ficar sozinhos a entrar em uma vida de cobranças, comparações e falta de gratidão. O homem moderno não aceita mais migalhas de atenção, nem ficar implorando por carinho. Se ele percebe jogo, arrogância ou falta de reciprocidade, ele não insiste. Ele vira as costas. E isso explica o silêncio que tantas mulheres estão sentindo hoje. Não é falta de coragem, é falta de interesse. Os homens já não aceitam qualquer coisa. E quando o homem se torna seletivo, é aí que muitas percebem o quanto perderam. Muitas mulheres estão em choque porque perderam um privilégio que sempre tiveram, o de serem procuradas sem esforço. Hoje os homens não estão mais correndo atrás, não estão mais insistindo, não estão mais se sujeitando a jogos. E esse é o alerta, o mundo mudou. Quem ainda acredita que sempre terá opções infinitas está prestes a enfrentar a realidade da solidão. O mercado de relacionamentos não é mais o mesmo, porque os homens aprenderam a se proteger. Eles não têm medo de ficar sozinhos, não têm medo de dizer não, não têm medo de rejeitar quem antes se achava inalcançável. Por isso, tantas mulheres estão se perguntando: o que aconteceu? Por que os homens sumiram? A resposta é simples: os homens não sumiram, eles só pararam de se submeter. E agora, quem quiser estar ao lado deles vai ter que oferecer aquilo que antes era ignorado: respeito, reciprocidade e parceria de verdade. O jogo virou, e quem não se adaptar, vai sobrar.